Oi, pessoal, para quem está entrando aí, tudo bem? Vamos esperar entrar mais gente para começar. E aí? Tô vendo aqui minha mãe. Primeira a entrar, será que não é coruja? Ai, minhas amigas, olha só, todo mundo entrando aí. Que legal. Olha só, minhas amigas e minha família em peso aí. Oi, diz que minha mãe, oi. Ai, que bom que tá entrando um monte de gente. A Pri entrou. Então tá, se a Pri entrou, acho que vamos começar, né? Então, gente, primeiro eu quero agradecer o convite da Arquiloop. O Carlos ele desenvolveu esse canal, que é um canal de conexão entre os arquitetos. O Carlos, desde a época de faculdade, ele sempre teve essa interação com os arquitetos, né? E agora ele criou esse canal no virtual, né? Essa conexão virtual. E eu quero agradecer muito esse convite de ser uma das âncoras desse canal. E vai estar acontecendo lives todos os dias, de manhã e de noite, durante esse mês de setembro todo. E aí eu faço essa live hoje na quarta-feira e nas outras semanas eu farei na segunda-feira. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre neuroarquitetura, como os ambientes impactam nas nossas vidas. E para isso, eu tenho uma convidada mega especial, que é a Priscila, que é assim, a pessoa que entende tudo do assunto. E para mim é uma honra, um prazer enorme ser a minha primeira live com essa pessoa que ela é muito especial. Então, eu vou chamar ela aqui. Peraí. Pronto. Acho que foi. Aê! Oi! Tudo bem, Pri? E Ai, que aí, Nath? honra! Que honra! Minha Digo primeira live mesmo! ter você! Que coisa boa! Para mim é um grande prazer estar aqui. E quando tu me falou desse projeto incrível, lógico que estamos juntas. Fico muito feliz, te parabenizo já pela iniciativa de trazer esse assunto que tu sabe, né, minha amiga? A gente é apaixonada por isso e, ao mesmo tempo, é um assunto que merece ser falado, ser compartilhado de uma forma séria. Então, para mim é uma grande honra estar aqui, Nath. Obrigada pelo convite. Ai, que bom, fico muito feliz. Então, Pri, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua para falar um pouquinho, né, de tudo, da qualidade corporativa, da neuroarquitetura, enfim, da sua história, para o pessoal daqui conhecer você. Por onde isso começou, né? Vamos, vamos, Por vamos onde isso voltar, começou? voltar uns anos aí. Bom, gente, para mim é um prazer, como eu falei antes, estar aqui falando sobre esse tema que eu sou apaixonada hoje, mas que veio de um processo, né? De um processo muito de autoconhecimento meu, porque minha formação inicial é em arquitetura e urbanismo, eu sou gaúcha, eu sou de Porto Alegre, então me formei aqui, trabalhei muitos anos, Nath, no mercado imobiliário aqui no Sul, no mercado de prédios residenciais, e ali eu acho que foi uma experiência para mim de algumas limitações que eu enxergava dentro da minha profissão. E eu sempre acreditava que os ambientes tinham que, de alguma forma, impactar nas pessoas, e eu queria entender como é que acontecia esse impacto. E aí eu comecei a trabalhar com empresas, então dei uma pausa ali no mercado imobiliário, comecei a fazer sedes, projetos para sedes de empresa, e aí me despertou ainda mais essa vontade de entender como que às vezes um ambiente físico de uma empresa podia impactar na satisfação dos funcionários, na produtividade deles, no engajamento deles. E foi aí que eu decidi estudar mais a fundo essa relação ser humano e ambiente físico, né? E para isso eu saí do Brasil, então eu estudei um tempo na Alemanha, morei na Alemanha, e foi lá que que veio muito essa vontade da gente criar aqui no Brasil uma empresa que pudesse compartilhar conteúdos mais nichado na área corporativa, mas como que os ambientes físicos poderiam ajudar as pessoas a produzirem melhor e a trabalharem melhor. E foi aí eu acho que a gente se conheceu, né, Nath? Que daí tu fez um dos cursos da qualidade corporativa. E nessa época, eu já estava também num processo de descoberta e de aproximação de uma academia americana que estuda, então, o assunto
que a Nath muito bem introduziu aqui, que é a neuroarquitetura, ou, melhor falando, porque neuroarquitetura é um termo popular, a neurociência aplicada à arquitetura. Então, busquei essa especialização nos Estados Unidos e hoje a gente está aqui no Brasil com a qualidade corporativa, mas também, agora desde o ano passado, com a NeuroArch Academy, que é a Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura, que eu tenho a honra de ter como parceira a Gabi Sartori, uma outra arquiteta incrível, e junto com um timaço de múltiplos profissionais, a gente está desenvolvendo essa trajetória nessa área aqui no Brasil. Eu fiz só uma rápida intro. Então, e aí eu também, colocando esse adendo, eu conheci a Pri fazendo esse curso de ambientes de trabalho. E aí, nesse curso, ela assim... na verdade, eu fiz esse curso porque eu fiz um projeto muito grande corporativo. Eu falei, vou ter que me aprofundar nisso. E aí, conheci a Pri na qualidade corporativa. E lá, assim, ela coloca muito claro para a gente essa questão do comportamento do ser humano no ambiente de trabalho. E aí, depois, eu me apaixonei por esse assunto, como que a gente se relaciona com o ambiente, né? Não é também só no ambiente de trabalho, em todos os lugares. Então, eu fui buscar essa parte da neuroarquitetura que ela domina, né? Então, assim, se eu disser uma pessoa referência, é ela, que ela também é afiliada à ANFA, né? Então, assim, eu estou sempre buscando, me coloquei como membro da academia, estou lá, NeuroArch Academy, Mentorship. Então, assim, eu estou sempre estudando, assim, qualquer períodozinho, o horáriozinho que dá, eu coloco para ouvir e estou sempre aprendendo um pouco mais de neuroarquitetura, que, assim, é apaixonante, gente, é apaixonante. Então, eu queria falar para vocês que você fizesse uma introdução do conceito básico, para quem está aí e não conhece, o que é essa neuroarquitetura? Fazer uma introdução rápida. Ótimo. Vamos. Porque como tu falou, né, eu também sou apaixonada por isso, mas é legal a gente conceituar bem o que é, até para entender a complexidade e entender o porquê, né, Nath, a gente não pode parar de estudar, porque o negócio é complexo. Então, como eu falei antes, a gente chegou no Brasil esse termo popular, neuroarquitetura, vem de neuroarchitecture, né? Mas se a gente vai buscar artigos e pesquisas sobre esse assunto, a gente vai começar a identificar um outro termo que é mais usado, que é a neurociência aplicada à arquitetura. E o que aconteceu? Não sei se vocês já ouviram falar em neuromarketing, por exemplo, ou neurobusiness, neuroeducação. Começou-se uma onda de vários neuros, né? E que a partir principalmente da década de 90, começou a se desenvolver muito a neurociência, a tecnologia se desenvolveu, então a gente começou a ter equipamentos que a gente conseguia enxergar o cérebro em atividade e a partir disso foi possível integrar, então, a ciência da neurociência com a ciência de várias outras áreas. Então, como eu falei antes, por exemplo, o marketing. Então, a neurociência aplicada ao marketing. Ou a neurociência aplicada à educação, a neuroeducação, a neurociência aplicada ao business, neurobusiness. E dentre essas aplicações também veio a neurociência aplicada à arquitetura, né? E quando a gente fala aqui arquitetura, a gente pode falar arquitetura no sentido de o que é construído pelo homem. Então, pode ser tanto a parte de ambientação interna, como a arquitetura civil mesmo, quanto a parte de paisagismo, a parte de decoração. Então, a gente consegue design, então a gente consegue entrar com várias disciplinas aqui, que através da neurociência, a gente está conseguindo chegar em algumas mensurações, identificar de que forma realmente, fisiologicamente falando, a gente tem aquelas sensações quando a gente entra num ambiente, né? Eu acho que o público aqui é muito da área da arquitetura e do design, né? Vocês já devem ter percebido, às vezes, quando a gente faz um projeto, entrega para o cliente, Nath, aquela primeira experiência, assim, quando a pessoa entra, que ela diz, uau, ela chega a se emocionar. O que está acontecendo no cérebro dela que está resultando neste comportamento? Então, isso. E foi também como se descobriu o estudo, né? Que foi o... Ai, não me recordo o nome dele, mas que ele foi lá na Basílica, que ele fazia os estudos, Sim. né? Na Basílica eu não lembro a Basílica, lá na Itália. São Francisco de Assis. Na isso. Basílica de São Francisco, exatamente. Então, ele entrava lá todos os dias e aí ele via que ele conseguia, dentro daquele ambiente, ter um rendimento melhor, ter um comportamento melhor. Que foi aí que ele pediu para fazer
O aquele projeto do monumento, Instituto né? Salk. Gente, Isso. genial que tu trouxe esse assunto, Nath, que eu acho que é um super exemplo aí pra gente, e faz parte da história desse estudo, tá? Existe nos Estados Unidos um lugar que se chama Instituto Salk, é um Isso. centro de pesquisas para médicos, para neurocientistas, e a história desse lugar, que é essa que a Nath estava contando, é a seguinte: o médico, o fundador desse instituto, o Dr. Jonas Salk, ele já é falecido, mas na década de 70, 60, 70, ele foi passar um tempo na Itália estudando a cura de doenças, entre elas a poliomielite. E ele se deu conta de que quando ele estudava dentro de edificações religiosas, em especial na Basílica de São Francisco de Assis, ele percebia que ele conseguia se concentrar mais, ele conseguia render mais nos estudos, ter mais insights. E foi a partir daí que um médico, então, se deu conta que, de acordo com o ambiente que ele estudava, ele poderia ter um estudo mais profundo. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele já voltou com essa ideia de fazer um centro de estudos, mas não poderia ser uma basílica, né? Então, ele chamou o Louis Kahn, na época, o arquiteto Louis Kahn, e falou para ele sobre essa ideia, essa atmosfera do lugar que ele tinha vivenciado na Itália. E Louis Kahn, então, fez esse projeto, que é um projeto incrível, que se chama Instituto Sol, que fica em San Diego, na Califórnia. E lá, então, é onde, inclusive, acontece a conferência da ENFA, da Academia Americana de Neurociência e Arquitetura, então, que eu falei anteriormente para vocês, que é onde eu fui estudar. E daí, quando acontece a conferência, o mais incrível é que, depois vale a pena dar um Google aí, procurar esse lugar, o mais Isso. incrível é a integração que Luiz Kahn consegue fazer com uma edificação, então, que é uma edificação com simetria, com vários elementos da edificação religiosa, mas que integra com a natureza. Então, acho que a Nath lembra que no curso eu mostrei, né, um videozinho, o sol se Sim, o pôr do põe sol. Maravilhoso. exatamente no Maravilhoso. eixo dessa edificação. É assim. E daí o que acontece lá? E por que é um grande case para esse estudo? Porque, de verdade, assim, quando você está lá vendo isso, vendo o sol se pôr exatamente no eixo de um espelho d'água que tem lá, gente, arrepia. A gente Você já sente foi, né? arrepiar. E quando arrepia ou quando a gente se emociona, o que é isso? É resultado de uma série de químicas que estão acontecendo no cérebro. Então, como pode um ambiente, fisicamente falando, impactar tanto nas nossas emoções? E quando a gente entende isso, também a gente entende a nossa responsabilidade como projetistas, arquitetos, designers, enfim, a realmente se preocupar em fazer ambientes que vão despertar emoções positivas. Porque daqui Com a pouco a gente certeza. está fazendo alguma coisa, às vezes, né, de uma maneira tão sem profundidade, que a gente pode estar criando aí ambientes doentes mesmo, ambientes ruins para as pessoas. Com certeza. Então, assim, com isso eu queria que você colocasse um pouquinho para gente os aspectos, os pontos positivos e os pontos negativos de um ambiente mal projetado ou de um ambiente, o que o ambiente precisa para interferir nesse estado emocional nosso. Bom, Algumas características, alguma pontuação aí, alguma coisa para os arquitetos que vão projetar, estar atento a esses detalhes. eu gosto muito quando a gente consegue, assim, relacionar algumas coisas que eu acho que quem é do meio da arquitetura e do design rapidamente vai criar essas associações. Então, a gente tem uma metodologia, que é a metodologia que a gente segue na NeuroArc Academy, que ela envolve 5 princípios, 5 elementos do ambiente que a gente pode hoje relacionar com a neurociência e, através daí de pesquisas, trazer justificativas para os nossos projetos, né? Então, eu acho que eu vou rapidamente falar deles, depois a gente pode se aprofundar em cada um individual. Mas esses 5 pontos que a gente gosta de falar é a questão da biofilia. Não sei se vocês já ouviram falar nesse assunto, mas a palavra biofilia é amor pela vida. E quando a gente fala em vida, a gente fala em natureza. Então, por que a gente se sente, às vezes, tão bem com a presença dos elementos naturais? Um segundo ponto é a questão dos aromas, os cheiros de um ambiente. É algo tão incrível porque a gente não enxerga, né, o cheiro, mas ele nos impacta e nos traz memórias muito rapidamente. É de todos os sentidos, o olfato é o que mais rápido a gente consegue trazer memórias nas pessoas que impactam nas emoções. Um outro elemento que a gente gosta muito de se aprofundar é a questão das cores.
que eu acho que também aí o pessoal já deve ter tido experiências. Que diferença faz você entrar num ambiente que é todo branco ou entrar num ambiente colorido? Um outro ponto que a gente também acredita que merece profundidade é a questão dos sons. E os sons, quando a gente fala tanto a parte de ruídos, né, e daí envolve questões acústicas, mas também músicas. Como é que pode a gente chorar às vezes com uma música, né? Então realmente impacta diretamente. E um quinto ponto é a questão das formas. E quando a gente fala de formas de um ambiente, a gente pode entrar em discussões como o que é beleza, beleza estética, por que alguns ambientes nos atraem tanto. E a gente começa a ver que isso tem relação lá com o desenvolvimento do ser humano, enfim. Então, esses são 5 elementos que a gente acredita que fazem parte desse método, precisam ser aprofundados. Mas, Nath, eu vou te dizer assim, pela nossa experiência, tanto individual minha, quanto com a NeuroArc Academy, a gente entende que hoje não existe uma fórmula mágica, assim, uma receitinha de bolo, que eu pudesse traçar, assim, né, o que você deve fazer no ambiente ou o que você não deve. A gente acredita muito em coerência. Porque a gente está falando em ser humano, né, em pessoas. E a gente sabe que as pessoas, elas são muito diversas. Então, possivelmente, a forma como a Nath vai responder um ambiente, uma emoção que o ambiente vai te gerar, talvez seja diferente da minha. Assim como diferente de outras pessoas que estão aqui conosco. E por que isso? Porque muito desse impacto, ele é influenciado pelas nossas memórias. Tem 3 tipos de memórias que a gente precisa se aprofundar, que é a questão das memórias genéticas, que é o que vem da nossa sobrevivência, quais os valores que o ser humano, os nossos antepassados vêm desenvolvendo, a questão da memória cultural, e daí um exemplo muito fácil da gente entender aqui no Brasil, né? A percepção de clima, por exemplo. Nath, quantos graus é frio para ti? Eu não sou muito parâmetro, mas para mim é uns 15, tá frio. 15 tá frio. Pois é, pra mim eu moro no sul, em Porto Alegre. Pra mim Não, eu 15 tô tá vendo super você aí quente. toda agasalhada e eu aqui com o ar em cima de mim para ver se refresca. Então, Aqui questões deve estar uns culturais, 30 graus agora. imagina. E a tua percepção de frio é diferente da minha. Pra mim, frio é quando a gente tá Sim, lá em 0 graus, né? Então, total. a percepção e a resposta das pessoas no ambiente vai ser influenciado pela memória cultural. E o terceiro ponto, que também influencia nesses 5 itens, é a questão da memória pessoal. Eu falei ali antes de cores. Talvez, sei lá, para mim a minha relação com a cor vermelho é o meu time de futebol, que é o Internacional. Talvez a Nath tenha uma outra relação com a cor vermelha. Então, Preto, às branco vezes, e vermelho, São Paulina. ó, então, às vezes, tem questões pessoais que também influenciam. Por isso que a gente não acredita num checklist ou numa receita de bolo. A gente acredita, assim, numa metodologia que vai seguir de forma coerente um ambiente para aquelas pessoas. Então, por isso, o primeiro passo, assim, que a gente diz, quando a gente quer fazer um projeto aplicando a neurociência, é fazer um briefing ultra profundo. Mas, assim, realmente conhecer a pessoa, ir mais embaixo, chegar nesse nível de memórias, entender qual a relação das pessoas com as cores, qual a relação das pessoas com os aromas, qual a relação das pessoas com os cheiros. E daí, depois que a gente tem esse briefing profundo, a gente entra numa busca por pesquisas científicas. E quais as pesquisas dentre esses 5 pontos já existem hoje e que eu posso trazer daí para esse meu projeto, para essas pessoas, para a gente poder usar como argumento mesmo. Então, esse é um pouquinho assim da metodologia que a gente está construindo com a NeuroArc Academy, inclusive compartilhando, porque lá a gente, tu sabe, né? Tem o membership, que é a gente montou uma plataforma de conteúdos, onde a gente coloca todos esses conteúdos, assim como nos nossos curso de formação continuada, que a gente segue essa metodologia. Não, maravilhoso. Estou aprendendo muito. E as dicas da Pri também, quem acompanha ela, eu fico coladinha lá. Todo dia ela tem uma live, um story, alguma coisa assim, com muito conteúdo, gente. Sigam ela, vocês vão ter muito conteúdo. Tá, então aprofundando um pouquinho mais, essa questão vamos colocar primeiro assim, a questão das cores. Como que as cores impactam no ambiente? Assim, a gente sabe, tem as cores que estimulam mais,
então vou utilizar num restaurante, num hospital. Então, assim, a gente tem esse impacto das cores. Então, como que a gente mais ou menos direciona isso, né? Aprofundando mais esses assuntos. Tá, é legal que tu começou pelas cores, porque olha só, de todos os sentidos, o visual é o que que mais rápido entra no nosso corpo, tá? Como é que acontece? Como é que a gente pega a informação no meio externo e chega até o nosso cérebro? Quando a gente fala em neurociência, a gente está falando da ciência que estuda o comportamento humano e está diretamente relacionado com o nosso sistema nervoso. A forma como a gente capta essas informações externas é principalmente através das nossas vias sensoriais, então os nossos famosos sentidos. Então, talvez o pessoal lembre aí da época de colégio, os nossos 5 sentidos. E desses 5 sentidos, o visual é o que chega mais rápido. É por isso que dizem aquela expressão que a primeira impressão é que fica, né? Realmente é. Então, as cores, tudo que é visual, seja cor, seja iluminação, ela vai muito rapidamente nos impactar. E aí, quando a gente leva essa informação através dos nossos olhos, aqui a gente tem células receptoras da visão, né? Então, quando a gente enxerga algo, a gente já leva isso para o cérebro e rapidamente o nosso cérebro vai buscar associações. Então, ele vai associar, por isso que eu falei no início que as memórias são importantes. O nosso cérebro ele vai associar essa cor a algo. Seja, de novo, Sim, uma total. questão pessoal, seja uma questão que a gente já viveu em relação àquela cor. Então, tudo isso vai ficar marcado e daí a pessoa vai responder de acordo com a vivência dela. Por isso que, assim, existem estudos, no caso de psicologia das cores, por exemplo, que se preocupam em tentar responder de que forma que a grande maioria das pessoas responde às cores. E a gente pode, sim, usar esses estudos como uma base, mas, de novo, a gente sempre gosta de ir lá no briefing tentar entender como que aquelas pessoas, ou validar ao menos, como que aquelas pessoas possivelmente vão responder às cores naquele ambiente. Porque, de novo, pode ser muito variável. Então é ruim dar uma resposta pronta, né? A gente acaba indo para o depende, porque a gente está falando de Sim. ser humano. Mas a gente pode ter alguns critérios do tipo seguinte. Se eu entendo qual que é o objetivo do ambiente, por exemplo, eu preciso de um ambiente onde a pessoa tenha foco, concentração, eu preciso evitar estímulos, evitar distrações. Então, nesse caso, se eu começo a tirar, se eu coloco um monte de cor diferente, isso pode provocar uma distração visual. Então, eu começo a tirar a pessoa do foco, né, que não é o objetivo. Então, tudo vai depender também do objetivo do ambiente. Eu diria assim, primeiro, para decidir que cor usar, né? Identificar as pessoas, quem são as pessoas e como que elas respondem às cores. Depois, identificar qual é o objetivo desse ambiente, que habilidade ou que comportamento eu gostaria que as pessoas gerassem ali. E daí, buscar referências científicas. O que já tem de estudos em relação a isso que eu posso trazer como uma base. Ai, maravilhoso. E aí, então, o segundo que eu queria que você comentasse, e que inclusive foi também colocado no NeuroArc Wiki, que eu fiquei muito impressionada, é como que a música comporta no cérebro. Um vídeo do cérebro recebendo uma música e também teve aquele experimento da água também, que eu achei o máximo, aquele experimento da água, como que a gente recebe, né? Então, eu queria que você falasse também um pouquinho dos sons, né? Que tem o ruído, que é o som negativo, e a música, né? Os estilos musicais também que a gente recebe. Então, tudo influencia no nosso comportamento. Influencia, Nath. E você bem trouxe a questão do estudo da água. Hoje tem alguns estudos, tá, que são feitos até provocando para ver de que forma, por exemplo, que as moléculas da água também respondem, né, a determinados tipos de música. Vale a pena depois dar uma olhada no Google também. Tem algumas pessoas que se dedicam a estudar isso. E se a gente entende que o corpo humano é composto, boa parte do nosso corpo, por água, então a gente consegue começar a entender de que forma que, de fato, uma música pode impactar fisiologicamente mesmo na gente, né? Então, quando a gente fala de sons, e sons, como a Nath falou, pode ser tanto a questão dos sons que nos prejudicam, e daí sempre quando a gente vai falar que é algo negativo, a gente está falando de ruídos, e para isso existem inclusive normas hoje no ambiente, justamente porque impacta na saúde, né? Então, se a pessoa está ali exposta, às vezes, a um ruído que daqui a pouco
Não só em questão de volume, tá? De altura, de intensidade do som, mas também aquele tipo de coisa. Às vezes eu tô com uma pessoa do lado que fica ali com a caneta, aquele tac, 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 sabe? Ou às vezes é o barulho do teclado, já que a gente estava falando antes de ambiente de trabalho, né? Então, existem alguns tipos de ruído que não necessariamente têm uma intensidade de volume alta, mas são ruídos que acabam criando distrações ou desconfortos nas pessoas. Então, isso a Não, gente... não, desculpa. Não, só fazendo uma colocação, que a gente estava, né, tudo em home office, e eu estava trabalhando no meu home office e uma obra do lado. Eu falei assim, meu Deus do céu, não dá para trabalhar. Então, aquilo me irritava de uma maneira que, assim, É, a obra funcionava 24 horas todos os dias, de segunda a segunda, assim, não parava. Até fiquei sabendo agora, aquela rede Pets. Então, é uma equipe muito, tava lá, martelete, quebrando contrapiso, fazendo tudo de novo, que era uma concessionária no lugar. Então, assim, eu ficava irritadíssima com esse ruído e tendo que trabalhar em casa. Então, eu acho que é. assim, as pessoas têm que cuidar também do ambiente que elas estão, né? Não é porque eu estou em casa que eu não tenho que me preocupar, que esse ruídozinho, ele está causando, está me prejudicando nessa concentração, né? Então, pode continuar, E desculpa te às interromper. vezes, né, Nath, não, o nosso cérebro ele é tão incrível que às vezes a gente está sob a presença de ruídos, só que quando o ruído ele passa a ser constante, o nosso cérebro, inclusive, ele vai tentar mascarar isso. Então, por exemplo, observações da pandemia, né? Eu nunca tinha prestado atenção no quanto a minha geladeira faz barulho, né? Então, é o tipo da coisa, porque é é que nem barulho de ar-condicionado, né? Que a gente Aham. fica exposta, às vezes, putz, é um ruído super prejudicial para nós. Se a gente foi medir a quantidade de decibéis que dá, às vezes, o ruído do ar-condicionado, a gente chega a 35, 40 decibéis. Isso é extremamente alto. Só que tu tá ali exposto e é um ruído que ele é constante que tu para de perceber. Mas, quando a gente fala que a gente para de perceber, é que para de vir ativação para o córtex pré-frontal, é aqui que a gente faz, que a gente tem a nossa percepção. Mas ela está entrando no nosso corpo, esse ruído está entrando no nosso corpo, daí ele é prejudicial. Ele se torna mais prejudicial ainda porque a gente não percebe ele. E às vezes a gente fica horas exposta a ruídos que estão sendo prejudicial para nós, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto quando a gente fala de sons, é entender que sim, existem ruídos que podem estar provocando uma experiência negativa e às vezes a pessoa não tem nem consciência disso, ela nem percebe isso. Então a gente tem que tentar evitar, e por isso que existem hoje profissionais da área da acústica que super nos ajudam a criar um ambiente com conforto acústico mesmo. E por outro lado, como você bem falou antes, quando a gente fala em música, né? E a gente daí sabe que existem tem vários estudos, tá, gente, científicos, mas existem algumas vias neurais que eles já descobriram que respondem exclusivamente para música. Então é impressionante o quanto que a gente pode explorar isso no nosso dia a dia. Óbvio que também tem muito lado da questão pessoal, então tem estudos que demonstram que quando a gente está ouvindo uma música que a gente gosta, e daí pode ser diferente, Nath, a tua música preferida, ou a minha, ou de quem está aqui conosco, mas que inclusive dá influencia na produção, por exemplo, do hormônio da dopamina, que é um dos hormônios que nos dá aquela sensação de prazer, de felicidade. Então, muito rapidamente, de forma estratégica mesmo, a gente pode usar a música para mudar um humor. Eu faço isso às vezes. Eu tenho uma playlist no Spotify, que pra mim é muito a minha playlist do momento, aqueles momentos que eu tô tristezinha, eu tô pra baixo. Eu vou lá e ponho, porque é só música que eu amo. E é muito Ah, rapidamente a gente muda o comportamento, muda. né? Eu acho que isso é Não, incrível. não, total. Música, eu costumo dizer assim, eu vivo com música. Eu tô projetando, eu tô com música. É, todos, eu entro no carro, tem música, eu vou tomar banho, eu coloco uma música e cada música é um momento. E É, também a questão dos aromas, né? Eu sou apaixonada por perfume. Quem me conhece assim mais intimamente sabe, eu devo ter assim, uns 30 vidros de perfume. No meu escritório tem perfume, tem perfume em tudo. Incenso, todo tipo de perfume. Sou apaixonada mesmo. E realmente tem esse impacto, né? Eu vejo muito assim, até o dia, assim, se um dia você está mais inspirada, você passa um perfume, você sente uma coisa mais floral, e aí você está
mais dedicada, eu já vou para os madeirados, então eu tenho essa relação muito forte também com os aromas. Que E, legal. assim, então, peraí, a gente falou da visão, do olfato. Agora, a parte de aromas, quando a gente fala de olfato, é legal, Nath, tu trazer essa tua forma de usar os perfumes. Porque sabe o que que tu tá fazendo, que é muito legal? Tu tá criando uma associação do teu cérebro a um cheiro, tá? Então, tu tá associando um comportamento a um cheiro. E isso é demais quando a gente consegue fazer, porque o cérebro, muito rapidamente, principalmente com o olfato, é muito rápido da gente fazer isso. A gente pode intencionalmente criar isso. Então, daqui a pouco, tu pode, de novo, naquele dia que a gente não tá muito bem, daqui a pouco tu criou uma associação neural de um aroma a um estado feliz. E tu pode te provocar estrategicamente, naquele dia então que tá desanimadinha, vai lá e põe aquele perfume que te lembra coisas boas, né? Aí, Então, gente, isso se anota chama essa dica. âncora, isso se chama âncora olfativa. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. E a gente pode usar isso para várias coisas. Aqui eu brinquei na questão do humor, mas, por exemplo, se você quer provocar, agora que o pessoal está em home office, né, em casa, eu tenho indicado muito isso. Escolher um aroma, um cheiro, que pode ser essas fragrâncias mesmo que a gente compra para ambientes, e borrifica sempre no ambiente na hora que você começa a trabalhar. Faz isso sempre. Cria um ritual fazendo isso. Gente, é fantástico. Pode ver que depois de algumas semanas, no momento que você borrifar esse cheiro, você já vai associar, o teu cérebro já vai associar. Agora é o momento de me concentrar e trabalhar. Então a gente pode se provocar, é muito legal isso, a gente pode se provocar a criar essas estratégias, inclusive no módulo que a gente tem específico de aromas, tem um pessoal que é do Museu do Perfume que está dando as aulas para nós, né, em Gramado, e eu achei tão legal a associação que elas fizeram, que a proprietária, ela disse que sempre quando ela viaja, ela leva um perfume diferente para a viagem. Então ela começou a marcar no cérebro dela o perfume ao local. Então, às vezes, ela diz assim, agora está na época de pandemia, não posso viajar, mas eu pego e penso, esse final de semana eu quero ir a Paris. Se dela pega e borrifica nela o cheiro de quando ela usou em Paris. Então, ela se transporta através dos aromas, né? Isso é muito legal, assim, quando a gente... Sensacional. Sensacional, essa estratégia, meu Deus. E assim, e criar essas conexões é muito importante, né? Aí também volta da parte visual, que aí geralmente as pessoas costumam ter um quadro com uma foto, né, dessa lembrança, mas essa do perfume foi sensacional. E por que acontece isso, né? Até é bacana explicar. Se a gente for analisar a fisiologia do cérebro, tá? A parte que corresponde ao olfato, ela fica bem no miolinho, lá no meio do nosso cérebro. Tanto que uma das poucas formas de você conseguir enxergar essa parte sendo ativada é através de ressonância magnética mesmo, que consegue enxergar o cérebro em profundidade. E como ela está lá no meio, que é o nosso cérebro mais primitivo, a região das nossas memórias, que é o hipocampo, ela está bem pertinha. Então é por isso que muito rapidamente a gente lembra de algo através do cheiro. Porque justamente a região do cérebro que é ativada está do lado, bem pertinho da região do hipotálamo, onde está a parte das memórias. Hipocampo, desculpa, onde está a parte das memórias. Então é por isso que a gente, né, que nem aquela história, fui num restaurante e senti o cheirinho da casa da avó. Ou as lojas utilizam muito para a questão do marketing olfativo. A Bianca estava falando aqui, a Bianca da parte de varejo, ela estava falando, eu acho que é a Nut Bavária, né, que coloca esse doce, que é aquelas amêndoas. Você passa perto no shopping de uma loja Nut Bavária, o cheiro corre longe de vontade de Olha que tomar. legal. A castanha, amêndoa, no aeroporto tem, né? Então, assim, essa é uma estratégia forte, né, deles. Exatamente. Então, a gente falou da Melissa também, né? A gente passa perto, já sente o cheiro. É aquele cheiro atrativo, né? Esse cheiro atrativo. Não, e um cheiro que é particular da marca, né? Isso é legal daí. É bem legal se aprofundar nesse assunto, conversar com o pessoal da área, porque a gente realmente entra num universo que é aquilo que a gente falou, a gente não enxerga o aroma, né? Mas ele tem um poder absurdo de mudar um comportamento ou de provocar uma experiência diferente. Então é por isso que a gente tem que olhar também para a questão do olfato. Tá. Vamos seguir aqui, então. Faltam dois, Nath, faltam dois. Tá. A gente falou das cores primeiro, dos
sons, dos aromas. E eu Mas, queria trazer mais 2 pontos que eu falei rapidinho ali no início, que também tem a ver com a parte visual, que é a questão da biofilia e das formas. isso. E por que a gente precisa se aprofundar nisso? A questão da biofilia, e existem alguns estudos já saindo na parte de design biofílico, não sei se o pessoal já ouviu falar, que é trazer os elementos natureza para dentro dos ambientes, que isso está diretamente relacionado com a nossa reconexão com o meio natural. Eu falei ali antes da questão das 3 memórias, né? E quando a gente fala de memória genética dos nossos antepassados, fica muito clara essa relação com a natureza. O ser humano, ele se desenvolveu na natureza. O ser humano faz parte da natureza. E daí o que aconteceu? Veio a urbanização, hoje a gente vive em cidades que às vezes tu não põe mais o pé na grama, né? E o que acontece com essa falta, essa desconexão? A gente está perdendo essa nossa memória genética. Isso é extremamente prejudicial. Então, é por isso que hoje, e realmente se desenvolveu muito essa parte de estudos, tem muita evidência neurocientífica mesmo comprovando o quanto é positiva a relação com a natureza e o quanto a gente consegue hoje trazer a natureza para dentro dos ambientes, às vezes não só necessariamente através das plantas, né, Nath? Mas hoje a gente tem revestimentos que às vezes até simulam materiais naturais que podem ter um impacto visual e nos lembra a natureza. Pode ser, às vezes, um quadro que eu vou inserir que tem uma imagem da natureza. Pode ser, inclusive, uma convivência com animais, tanta gente tendo pets em casa. É uma forma que a gente se conecta com a natureza. Então, hoje existem diversas maneiras, flores, enfim, eu sou apaixonada por flor. Antes, quando tu falou dos aromas, eu tô muito impactada. Eu tô com os lírios aqui que abriram. E o quanto Ah, eu vi hoje que você postou, lindos. eu entrei em casa agora há pouco, eu tava com máscara. O aroma que veio, o perfume da flor, é incrível como a natureza ela é perfeita, né? E às vezes com pequenos detalhes a gente cria um ambiente completamente diferente. Então a questão da biofilia merece profundidade. Obviamente que a gente sempre tem que tomar cuidado, porque tem gente que teve alguma experiência negativa com o meio natural e talvez traz isso para sua experiência, então também merece, lá no aprofundamento do briefing, a gente identificar qual a relação da pessoa com a natureza. E daí, para finalizar, a questão das formas, que, na verdade, cada um desses itens fazem parte da formação da NeuroArc Academy, né? Mas quando a gente fala da parte das formas, lembra que eu falei lá no início do Instituto Salk, né, da Basílica? Por que a simetria nos faz tão bem? Proporção áurea, né? Então, alguns estudos que não são de hoje, são estudos lá, né, de muitas civilizações muito mais antigas que nós, que já exploravam. E por que hoje isso nos conecta de uma forma tão importante? Tem muito a ver com o desenvolvimento humano, né? Quando a gente começa a identificar o que é beleza, por que algumas formas nos atraem mais que outras. E, de novo, não é um conceito raso do que é belo, né? Porque a gente pode entrar em uma discussão muito rasa às vezes, e esse é um assunto que merece muita profundidade. Identificar com as pessoas o que realmente atrai elas visualmente, por que elas se sentem bem, às vezes, num ambiente só com formas orgânicas. Qual é a diferença, né, de um ambiente, às vezes, só com mobiliários com ponta ou com formas curvas. Tem vários estudos já saindo nessa área, que daí, inclusive, impacta na questão de ativação do cérebro, que áreas do cérebro são ativadas, para entender que comportamento isso gera. Então, eu diria que para quem quer começar a estudar esse assunto aí, ou curtiu esse assunto, começa a olhar pelo menos um desses 5 pontos, com certeza vai encontrar já pesquisas científicas para trazer como argumentos de projeto, porque daí nos ajuda a tomar as decisões, né? Eu acho que é isso, que daí não fica no simples, eu acho que isso vai ficar bacana. Se eu consigo, por exemplo, referenciar a escolha de uma cor com uma pesquisa científica, eu tenho muito mais argumentos, inclusive com o meu cliente, para defender essa minha ideia de projeto. Então, é mais ou menos por aí, assim, que a gente tem seguido nesse estudo. Sim, sim, total. E assim, você falou do design, né? Do design do mobiliário e tudo. Eu tenho, assim, refletido nessa essa parte, agora na pandemia, que as crianças não estão indo na escola, né? E aí eu tenho várias amigas, mães e tudo, desesperada em casa e tal. E aí eu fiquei pensando nas escolas, né? E aí, assim, será que essas escolas estão realmente estimulando essas crianças
o ambiente escolar, né, ele está desenvolvido para esse comportamento de associações, de socialização, de criatividade, né? Se esse ambiente escolar está criativo. Então, assim, eu fiquei bem reflexiva dessa parte do mobiliário, que eu acho que o mobiliário escolar ele não desenvolveu tanto, né? Não sei, assim. Se a gente vai ver layouts de escola de 50 anos atrás, é muito semelhante com layout de escola hoje, né? Sim, Tá o quadro do professor na frente, aí tem a mesinha do professor, depois tem todos os alunos um de costas para o outro. Então, o quanto que às vezes um arranjo, isso tem a ver com formas, né? O quanto às vezes um arranjo de layout, de disposição de mobiliário, não está limitando as pessoas a terem um tipo de experiência. Entendendo que hoje a tecnologia mudou, a forma de aprender mudou, né? A forma de ensinar mudou. Obviamente, a arquitetura e o layout deveria estar mudando também. E a gente vê algumas iniciativas bacanas acontecendo, de algumas escolas que já entenderam isso e a importância, né, de através do ambiente, conseguir potencializar, às vezes, um aluno que não está aprendendo, não está se concentrando na aula porque ele não está conseguindo enxergar direito o quadro, ou porque ele está num ambiente que não tem um conforto acústico, então ele não ouve bem. E são crianças, né, Nath? Se a gente vai falar na parte do desenvolvimento cerebral, as crianças ainda, elas continuam com o desenvolvimento do cérebro dela até a adolescência. E é muito legal ver o desenvolvimento do cérebro que ele começa de trás para frente. Então, o que acontece? Essa parte que é o racional, que é o nosso córtex pré-frontal, ele só vem na adolescência. É por isso que muitos adolescentes agem muito por impulso, né? Porque eles não têm totalmente ainda a parte racional desenvolvida. Então, a gente precisa, principalmente crianças, e quem tem criança pequena em casa nesse momento, a gente tá falando de seres humanos que estão com toda essa parte fisiológica do sistema nervoso sendo desenvolvida. E o ambiente físico ele tem um impacto absurdo nesse desenvolvimento. Então é por isso que a gente precisa realmente olhar para esses espaços. Legal que tu trouxe a questão das escolas, creches, a gente vê até assim instituições às vezes, né, de abrigos de crianças. A gente vai fazer agora vai participar de uma ação social. A nossa próxima turma do módulo inicial, a gente vai participar junto, tanto patrocinando uma ação social, mas também os alunos vão desenvolver projetos para essa instituição, que é um abrigo de crianças. Então, imagina crianças, às vezes, que vêm de situações de maltratos, né? Que já não tiveram aquele amor inicial que é tão importante e ainda acabam ficando em ambientes completamente desumanos. O quanto isso não vai influenciar lá na frente, né? No não. desenvolvimento dela quando adolescente, quando adulta. Então, da importância de nessas idades iniciais, principalmente, a gente conseguir desenvolver um ambiente que estimule ela, que estimule a ter experiências diferentes, a ter interação humana. E eu acho que isso a gente, através do design da arquitetura, a gente consegue provocar, sabe? E ajudar nisso. Então, é muito legal ver essas iniciativas aí. Não, total. E assim, eu já fiz um projeto voluntário também lá no comecinho, quando eu me formei em design, em 2006. Legal. Participei de um projeto voluntário, que ele é a nível nacional, chama Projeto Casa da Criança. E a gente reformou uma ala do Hospital do Câncer. Naquela época nem sabia o que era neuroarquitetura, não tinha, acho que não tinha nem rede social, acho que se tivesse ia ter o Orkut. Mas assim, que impressionante que foi no dia que a gente. O hospital, lógico que você, né, fez ali, o hospital tem toda essa parte técnica que a gente tem que aplicar, do revestimento epóxi, e enfim. E assim, como essa ala era uma ala infantil de crianças com câncer, né? Então, assim, quando a gente entregou, a gente fez uma festa de inauguração e as crianças foram conhecer os novos quartos, que assim, essas crianças, tem criança que fica 6 meses, um ano lá no hospital. E quando essas crianças retornaram para esse ambiente, para esse quarto, assim, você não tem noção do quanto elas ficaram felizes, assim, de Uau. chorar.
chorar, assim, que a gente fez um desenho na parede, um negocinho, uma poltrona que mudou, porque a criança, por mais que não, ela sente que o pai e a mãe tinha que dormir numa cadeira de fio, que não tinha mais nem o fio embaixo para sentar. Então, assim, conseguimos colocar uma poltrona reclinável, entendeu? Então, assim, você não tem noção da emoção que aquilo refletiu. Aliás, você tem, né? Porque você fez um projeto agora também. Se você puder contar um pouquinho também como que foi essa experiência É. desse projeto. Eu acho que isso é a gente enxergando essas reações, né, Nath, que a gente vê que, tipo, não tem preço que pague isso, assim, é muito legal. Até esses dias eu postei uma frase que eu acredito muito, que é assim, ame o que você faz, que eu acho que todo mundo tem que gostar do que faz, mas ame ainda mais o que você faz pelas pessoas. Eu acho que no momento que a gente começa a ver que o nosso trabalho gente, é fato, de fato impacta no comportamento do ser humano, nossa senhora, é uma ferramenta gigante que a gente tem na mão, né? E daí tu falou dessa ação voluntária, eu fiquei muito feliz de fazer. Foi o grupo de estudos de Porto Alegre, a gente tem um grupo de estudos de neurociência aplicada à arquitetura, neuroarquitetura aqui em Porto Alegre, e a gente decidiu trabalhar nesse momento de pandemia, fazer uma ação social para um hospital aqui, que é um hospital do SUS, e é um hospital que dificilmente chega verba até ali para fazer modificações no ambiente. E quando chega, eles fazem muito para os pacientes, né? Para as salas dos pacientes, mas nunca tinha sido feito nada para equipes de enfermagem. Então a gente decidiu cuidar das pessoas que nesse momento estão tendo que cuidar de tantas outras pessoas, né? Então a gente trabalhou com as salas os espaços de descompressão, ou como eles chamam, as salas de lanches dos técnicos de enfermagem e enfermeiros. E é como tu falou, assim, o que a gente fez ali, gente, não foi nada de muito grandioso, assim, a gente, né, colocou uns adesivos na parede, a gente trouxe um grafiteiro para fazer uma arte, a gente mexeu um pouquinho nas poltronas que estavam muito judiadas, então a gente deixou mais confortável o ambiente, mexemos um pouquinho na iluminação para deixar uma temperatura de cor mais quentinha, mais aconchegante. E assim, tão poucos detalhes que, meu Deus, criaram uma experiência assim que é de emocionar mesmo, de ver a reação deles. Eu até agora a gente está fazendo uma pesquisa para ver como que esse ambiente de fato está impactando. A gente está tentando mensurar isso e gerar uma pesquisa científica, né, desse projeto. E eu estava conversando com um dos enfermeiros e ele me disse assim, olha, Priscila, nesse momento a gente não está conseguindo usar por muito tempo a sala, porque ela acabou tendo que ser limitada em capacidade, em quantidade de pessoas. Então, eles tinham já um intervalo de só 15 minutos, eles estão podendo usar por uns 5, 10 minutos no máximo. E daí ele disse assim, mas isso já é o tempo suficiente para eu entrar ali, conseguir relaxar e recarregar minhas energias para continuar o trabalho. Então, eu acho que só isso, né? A gente já fica... a gente se emociona junto, porque Não. realmente, como é que pode um ambiente causar tanto impacto, né? Sim, total. Tem uma frase, vou até ler ela aqui, que eu anotei, tá? Eu sou uma boa aluna. Do Winston Churchill, acho que é assim que Uhum. pronuncia. Damos forma aos nossos edifícios e depois eles dão forma à nossa vida. E Então, é assim, isso. Gente, essa e frase é dos nós anos temos esse 70, poder, tá? né? Desculpa, dos anos Oi? 40. Essa frase é muito antiga, já é dos anos 40. E eu acho que até Jura? hoje é isso que vale, né? Se a gente for entender, é a gente mesmo que cria os ambientes que a gente vai usar, né? Assim, o ser humano cria os ambientes que ele vai viver. E se a gente entende que hoje a gente passa, tirando o período da pandemia, tá? Mas normalmente a gente já passava 90% da nossa vida dentro de ambientes construídos. Nesse momento, eu acho que a gente está passando muito mais do que Muito mais. 90%, né? Então, assim, e principalmente nesses espaços onde a gente fica um tempo maior, as nossas casas, o nosso ambiente de trabalho, as crianças nas escolas, os médicos nos hospitais. Então, esses lugares onde a gente fica mais tempo, a gente tem que tomar muito cuidado para que esses ambientes realmente nos deem um impacto positivo. E às vezes, Nath, o que é e até a gente explora isso com os nossos alunos lá no módulo inicial. Às vezes, o que acontece? A gente está tão na correria louca do dia a dia que a gente não percebe que a gente está num ambiente que não nos faz bem. Então, um dos pontos assim que a gente mais gosta de estimular, e eu tive que me estimular e me trabalhar muito, foi a questão do estar presente.
né? Da gente realmente, em alguns momentos, parar e prestar atenção. De que forma que esse ruído está me impactando? De que forma que esse cheiro está me impactando? E às vezes merece até fechar os olhos, sabe? Porque a gente é muito visual, a gente se estimula muito no visual. E às vezes a gente precisa fechar os olhos para sentir a textura das coisas, para, né, sentir os aromas. Então, assim, se provoquem a fazer isso. Nos ambientes que vocês mais usam, de que forma que esses ambientes estão te impactando? Eu acho que tem que sempre começar por nós. Depois que a gente vivenciar tudo isso, aí sim a gente tem muito mais credibilidade, inclusive, para passar isso para um cliente, né? Não, e a questão de se conhecer também, né, Pri? A gente se conhecer, né? Essa conexão nossa com nós mesmos, né? A gente fazer essa conexão nossa conexão com a natureza, e aí depois a gente se conectar com o ambiente, né? Na hora de projetar, né? Que eu, igual você falou, nós viemos da natureza, nós somos pertencentes à natureza, então eu acho que quanto mais coisas a gente trouxer da vivência natural, para nós é melhor, né? No nosso comportamento. E é muito legal, né, Nath? Tu falou uma palavra muito boa, que é o se conhecer, né? O autoconhecimento. Quanto que para a gente estar presente e tentar entender de que forma que isso está me impactando, é muito legal, porque isso já é um processo de autoconhecimento. Então, logo que começou a pandemia, por exemplo, eu tinha um hábito, aqui no sul a gente toma chimarrão. Vocês tomam? Acho que vocês também, né? Não, Aqui é, não. o povo toma tereré, é com água gelada. Ah, sim, porque é muito quente. Água muito gelada, coloca um gelo e é tereré. Bom, enfim. Mas acho Mas que a erva é a mesma. eu acho que Eu confesso que eu comecei a tomar esses dias atrás. Falaram para mim que era meio diurético e tal, eu comecei a tomar. Mas o quente eu confesso que eu nunca tomei. do sul, eu vou te mostrar. Mas enfim, o que eu queria era dizer é que, por exemplo, chimarrão para mim era algo que eu sempre tomava na praia ou quando eu estava de férias, não era algo que fazia parte do meu dia a dia. E, e agora que tem o período de pandemia, vim para home office, né? Ao invés de eu tomar café, eu disse, eu vou tentar experimentar, variar um pouquinho com outra coisa. Daí eu me lembrei do chimarrão. E aí eu comecei a beber chimarrão em casa. Mas olha que legal. Porque logo que eu comecei a beber chimarrão em casa, eu me lembrava das minhas férias e da praia. Então, através de algo, de novo, eu comecei a me conhecer, a ver como que eu relaciono as coisas da minha vivência. Então, é muito legal a gente ir se testando, assim, né? E vai se Não, conhecendo as relações que a gente faz. total, fazer essas conexões, né? Com tudo. Não é Com tudo. também. É uma coisa que você trouxe para o ambiente para estabelecer essa conexão, né? E daí a Total, gente pode fazer total. isso de forma intencional, né? Depois que a gente realmente entende o que é do meu redor aqui, que eu posso intencionalmente me provocar para criar uma experiência melhor, por que não fazer isso? E se É, a assim. gente. Não, pode falar, desculpa. Não, não, eu ia dizer, e o mais incrível é se a gente consegue ter empatia suficiente de se botar no lugar do cliente e entender o que para ele realmente importa e faz sentido e cria uma experiência positiva, aí a gente traz esses elementos para ele. Eu acho que esse é muito o nosso papel, assim, realmente conseguir se botar na experiência do usuário sem julgar, né? Eu acho que a gente, infelizmente, é natural do ser humano, para nossa sobrevivência, a gente aprendeu a julgar e a gente carrega isso e às vezes a gente julga sem se dar conta. Então, assim, tentar tirar o ego, tentar tirar o julgamento e estar ali presente com o cliente para entender o que para ele faz sentido. E daí, a partir disso, fazer um ambiente coerente. Desculpa, te interrompi. Não, tranquilo. É que eu ia falar dessas conexões, né? De trazer coisas de fora e também os, assim, os ambientes externos, né? Como que a gente pode trazer isso? E aí eu lembrei de um dia também que você... O ato de trazer uma flor, né? Você falou que recebe flor toda semana aí na tua casa. Então, esse ato de trazer uma flor para um escritório, ou também um gesto que você pode fazer com o seu cliente, é ensinar ele, né? Essas conexões. Então, assim, eu procuro passar muito para os meus clientes isso, da questão do aroma, da flor, assim, né? Então, gente, vamos decorar aqui, mas vamos trazer uma florzinha natural.
É Então, isso, assim, né? fazer esses É, estímulos, né, para a pessoa, porque assim, eu vejo que a maioria dos clientes ele não tem essa noção. Então, cabe a nós passar essa noção que nós temos para ele, né? Então, ele não sabe, talvez, que ali ele trazendo um vasinho de flor ele vai estar melhor, que ele colocando um aromatizador, colocando um barulhinho de água, né? Então, assim, tem vários mecanismos que a gente pode trazer e, assim, cabe a gente ensinar, é né? isso. Eu acho que cabe a gente mostrar isso, experimentar com eles as coisas, né? E fazer um ambiente realmente coerente. Então, eu acho que assim a gente começa a fazer. Eu gosto muito de falar em ambientes mais humanos, né? Eu acho que assim a gente consegue realmente criar esse impacto mais positivo. E lembrando que, gente, só para antes, eu tô vendo aqui que já estamos quase no horário, mas antes de. Ai, jura? Ia falar se alguém queria fazer alguma Eu acho que cai, pergunta. né? Eu acho que depois de uma hora não Ai, cai. Cai. sério? Será que alguém quer fazer uma pergunta? Manda rápido aí. Manda, gente. Mas só, eu não queria deixar de falar um outro ponto que é bastante importante, eu preciso falar aqui, que é a questão de quem topar estudar esse assunto esteja disposto também a se relacionar com profissionais da área da saúde. Hoje eu estudo neurociência, faço uma pós-graduação em neurociência, mas não com o objetivo de ser uma neurocientista, não acho que isso seja viável, simplesmente para poder dialogar com parceiros da área da neurociência. Então, no momento também que a gente começa a ter essa consciência de trabalhar mais em parcerias, né? Não adianta querer saber tudo. Eu acho que a gente tem já uma responsabilidade gigante com o ambiente, né? Então, o lado da neurociência, da psicologia, se a gente tiver parceiros que possam atuar com a gente, desde lá da identificação do briefing, do aprofundamento do briefing, até a seleção dessas pesquisas que a gente vai trazer para os projetos, aí sim eu acho que deixa o assunto mais sólido, mais responsável, né? De novo, a gente está falando de ser humano. Então a gente tem que agir com muita responsabilidade com isso. Sim, a Pri tem um time excelente, assim, ela tem psicólogos, É, psiquiatras, neurocientistas, fisioterapeutas, biólogos. fisioterapeuta. Gente, é impressionante como tudo se relaciona, assim, e o quanto a gente cresce quando a gente discute um assunto com esses outros profissionais. É incrível, assim. E o mais legal, né, Nath, quando você ouve, às vezes, de um médico falar sobre a importância de um ambiente para cura, sabe, ou para melhora de um paciente. O discurso não é só nosso, vem do profissional da saúde. Eu acho que isso também é um super argumento para um cliente entender o valor do nosso serviço, né? Então, eu acho que isso é bem legal. Tô vendo que tem gente dizendo que quer fazer o curso. Que bom, venham, venham. Pode fazer. Teremos a última turma em outubro, viu? Se organizem aí. Vai ter o curso da NeuroArc? Outubro é a última turma do ano, do módulo inicial. Então, para quem quer começar, vem, tá? De verdade, vai ser uma super oportunidade. E essa vai ser a turma que vai trabalhar com ação social. Então, do Ai, que decor legal. Eu acho social. que até vou eu fazer esse daí também. Que Vem, dia que eu é as acho. inscrições? As inscrições vai depender de vagas, tá? Normalmente Ah, tá. esgota antes. Então, eu não sei Uhum. exatamente como é que estamos agora, mas a turma vai começar dia 3 de outubro. E nesse módulo inicial é justamente o módulo de princípios básicos de neurociência e psicologia para arquitetos e designers. Então, Olha, você tem aula com neurocientistas, com psicólogo, que vai te dar tudo que tu precisa saber inicialmente, e a gente já faz no módulo inicial uma estratégia de projeto. Então, já sai com uma prática que daí tem várias opções de cases e o aluno escolhe, a pessoa escolhe qual ela se identifica mais. E daí, entre essas opções, vai ter também o case da ação social. Então, acho que vai ser bem legal. ai, não vou perder esse não. Isso aí. Olha, já começou o reloginho aqui, já já vai acabar essa live e eu queria agradecer muito, muito, muito de coração a Arquiloop por essa iniciativa, a todo mundo que está presente, que passou pela live aí, eu vi minha família, meus Ai, amigos, que todo bom! mundo aqui, porque é a minha primeira live, eu falei, gente, estou super nervosa, porque é a minha primeira live e eu fui convidar logo uma convidada que eu admiro muito, né? Uma convidada de peso. Então, assim, fiquei Amada, muito mas muito olha, para feliz, quem fez muito. primeira live, tu tá sensacional, gente. Não dá para dizer, né? Se a minha primeira live tivesse sido assim, Capaz, né?
Não, é A verdade. Pri, ela é professora, tá, gente? Para quem não sabe, ela é professora de faculdade. Então, assim, ela já tem essa didática, né? Em Ai, eu falar e tudo. Eu amo, e não, eu eu sou amo. travada. Não é. Sou morro de vergonha em frente às câmeras. Amada, tu Mas, assim, arrasou. quero agradecer de coração que você aceitou participar dessa live, trazer um pouquinho mais desse conhecimento para a gente daqui. E assim, gente, façam um curso da Pri, ela tem o da qualidade corporativa, ela tem o da NeuroArc Academy. E assim, sigam ela lá nos dois Instagram dela, que